Olá, sejam bem-vindos a mais um Vai Se Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Esse é um tema, o de hoje, que eu queria trazer há bastante tempo, mas estava procurando um ângulo. Eu não queria, por mais relevante que seja o ângulo mais comum deste assunto, eu não estava muito confortável em falar sobre ele. E eu acho que este ângulo é um ângulo enriquecedor. Eu estou falando de feminismo no mundo da gastronomia, no mundo do alimento, né? A gente pode falar, e é muito conhecido, como o ambiente da cozinha profissional é machista, como ainda grandes chefes de cozinha homens são chefes de cozinha e as mulheres ainda são cozinheiras. Elas são tratadas de forma diferente, é muito mais difícil para uma mulher fazer o mesmo sucesso que um homem na cozinha profissional, etc, etc, etc e tal. A gente vive num mundo machista, a gente vive num país machista. Só estou falando obviedades até agora, né? Como pegar esse machismo intrínseco e transformá-lo numa maneira e fazê-lo ser uma mola propulsora para as mulheres? Como não ficar paralisada por ele, mas sim pavimentar a rota do sucesso de algumas mulheres com esse machismo? E conversando com a Luísa Abram, que é uma das nossas convidadas hoje, que eu já vou apresentar, ela me falou de uma associação que chama Women in Chocolate, que existe nos Estados Unidos e que agora, trazida por ela e pela Juliana, que também está aqui, já vou apresentar, tem a versão brasileira, Mulheres no Chocolate aqui no Brasil. E essa associação, ela faz o quê? Ela trabalha com o empoderamento das mulheres na cadeia do cacau. Desde a árvore até a produção da barra, ou até a produção do ovo, do bombom, enfim. É uma forma de fazer as mulheres terem união entre si, poderem crescer mais juntas do que cresceriam separadamente. Então, hoje, nosso tema é chocolate e feminismo. Apresentando minhas convidadas de hoje, primeira vez nosso novo estúdio com pessoas não virtuais, pessoas reais, não é verdade? Muito obrigada, Luísa, muito obrigada, Juliana. Para falar um pouquinho sobre elas, a Luísa é a Luísa Abram. Ela é formada em gastronomia. Eu vou ler o texto, mas depois eu falo como quiser, tá? Ela é formada em gastronomia. Em 2014, ela decidiu fazer chocolates do grão à barra só com cacau selvagem brasileiro. Hoje ela já exporta para 7 países. Geralmente, né, não sei se agora é 100%, mas geralmente é de origem amazônica, o seu cacau, né? É selvagem, como eu já disse, e colhido por comunidades ribeirinhas. A Juliana Aquino tem uma história diferente, porém o mesmo amor pelo o cacau pegou pelo pescoço, pela cintura, a Juliana também. Em 2015, ela se formou em gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi. Junto com o Tuta, que é o marido dela, voltou a entrar em contato com uma fazenda da família, resgatou o apreço que ela tinha para as experiências, né, ali da infância, no campo, e resolveu fazer o seu próprio chocolate, também do grão à barra. Do grão ou da árvore, no caso? Da árvore. Tem uma diferença. Tree to bark é da árvore, a barra, e bean to bark é da amêndoa, a barra, tem diferença. O caso dela é da árvore. A gente já vai falar sobre isso. E ela tem a marca de chocolate bean to bar, tree to bar, chamada Baiani. Muito obrigada, queridas, por estarem aqui com a gente. A semana passada, Luísa, quando eu te encontrei, você falou desse Women in Chocolate. Eu falei, cara, isso é muito legal, porque é uma maneira de trabalhar o feminismo como eu acho que é legal, que é trazer as mulheres para perto umas das outras e todas se fortalecerem, né? Eu queria, ou Juliana ou a Luísa, que falassem um pouco sobre o que é esse movimento Women in Chocolate nos Estados Unidos e como vocês trouxeram para o Brasil. Quem quiser. Com você, Luísa Abram. Bom, o Women in Chocolate a gente conheceu, eu e a Ju, quando a gente foi para os Estados Unidos numa das maiores feiras de chocolate bean to bar, que é em Seattle, que chama Northwest Chocolate Festival.
E lá, dois dias antes do festival mesmo, acontece o que eles chamam de Unconference, que é como se fosse um ambiente especial para os makers trocarem as figurinhas. E acontece durante 2 dias. Acontece reuniões sobre as dúvidas, enfim. E aí, nessa Unconference, que a gente viu que as mulheres, Women in Chocolate, estavam se movendo e elas, inclusive, fazem um evento que a gente foi participar, né? Lá foi na Erin. Como é que é o... Ali foi na Erin, a gente... Mais pertinho, Juliana. Acho que no ano anterior, a gente fez um café da manhã num lugar de café. E no ano seguinte, a gente fez lá uma pizza na Erin. Na Erin, Sim, com esse... E aí, enfim, quando a gente viu isso lá, a gente ficou muito, assim, impressionado de ter um associativismo, mas não é um associativismo, é ter um grupo especial para as mulheres. E isso falando de um país que nem é produtor de cacau, né? É, isso. E aí, quando a gente veio aqui pro Brasil, a gente voltou, a gente falou, nossa, né, tem tanta mulher, né? Vamos tentar organizar, fazer alguma coisa juntas. Isso foi em 2018. Então, a gente criou em dezembro de 2018. O grupo, não é isso? Isso. E isso a gente já participava do grupo que tinha lá que era dos Estados Unidos. Women in Chocolate. Na verdade, o que acontece? Aqui no Brasil o WhatsApp é muito... forte. É a nossa fonte de comunicação mais forte, né? Então, a gente acabou fazendo o grupo de Women in Chocolate via WhatsApp. As mulheres de lá não tinham esse costume, e a gente acabou se reunindo via WhatsApp, o grupo Women in Chocolate, aberto por nós. Aí a gente também falou, por que vai fazer um grupo Women in Chocolate e não vai fazer um grupo Mulheres de Chocolate? E aí rolou o grupo. E esse grupo, ele existe virtualmente, vocês também se encontram na era pós-pandêmica, né, no caso? Na pré-pandemia, a gente teve eventos que a gente se reuniu, foram eventos bem legais. Só que o grupo cresceu, tomou proporções enormes. Quantas mulheres tem no grupo? Hoje somos 67. 67. Entre o quê? Entre chocolate makers? Formadoras de opinião, pesquisadoras e chocolate makers e chocolate makers. Antes a gente tem uma é isso, formadoras de opinião, chocolate makers e cientistas, né? E pessoas da academia. No campo, academia. Exato. Porque a gente também gosta de... como o Bean to Bar, ele é relativamente novo e a literatura aqui no Brasil é quase nenhuma, quando a gente encontra alguém que está na academia e que está estudando, seja sobre manteiga de cacau, seja sobre... a cultura do cacau e do chocolate. Então, aí a gente, né, pede para essa pessoa participar, porque agrega muito. Então, a gente o grupo tem até tese de mestrado, doutorado, que elas... Mas é ótimo isso. Compartilham com a gente, né? E qual a grande diferença, eu acho que deve ter muito, né, porque entre o grupo americano e o de vocês aqui do Brasil, porque a gente está falando aqui de um país que é produtor de cacau, ao contrário dos Estados Unidos, que não é. Então, aqui a gente tem uma questão do campo também, né, que também é um ambiente machista. Qual a grande diferença, assim, quando vocês começaram um grupo e hoje, em que áreas vocês precisaram se fortalecer mais? Quais os elos que estavam mais fracos ou quem precisava mais desse suporte? Olha, é tudo muito surpreendente, porque como a gente não tinha um objetivo, o grupo foi criado porque a gente achou que a gente podia se reunir para falar de chocolate. Então, a gente não tinha um objetivo específico. E aí a gente foi descobrindo exatamente isso que você fala, né? A gente foi descobrindo mulheres do campo, a gente foi descobrindo mulheres de força no campo, mulheres que batem a mão na mesa com 5 homens e saem
daqui eu não vou falar mais nada, né? A gente tem vários exemplos. Então, assim, não é uma... como a gente costuma falar, o Women in Chocolate, ou Mulheres no Chocolate, não é uma instituição, na verdade, é um movimento. Nos Estados Unidos, ele não tem uma formatação, é um movimento falado, é uma coisa subjetiva, né? E as mulheres são menos sedentas nos Estados Unidos. Engraçado. A coisa do Women in Chocolate nos Estados Unidos tem momentos, né? Nessas feiras, nesses encontros e tal. É mais uma questão de marketing do que de... Não, eu não diria marketing. Tá. É mais... Uma purpurina. Vamos falar. Vamos falar. Tá. É um confete no momento, sabe? Entendi. A gente tá juntas num momento que permite. E ter um momento para... É menos crucial do que no Brasil. Isso. Aqui a gente é 100% do tempo discutindo. Aqui o grupo, ele rola 100% do tempo. E você perguntou, mas quem se beneficia mais do grupo? Todas nós nos beneficiamos. Porque lá são... apesar, por exemplo, eu e a Ju, que a gente já está um pouco mais, né, já mais na vanguarda, vamos dizer, desse movimento... a gente se beneficia quando tem um novo fornecedor, por exemplo. Porque alguém fala lá, eu precisava de um fornecedor de nozes, por exemplo, nuts. Ou preciso de um fornecedor de embalagens. Pessoal, vocês viram essa notícia daqui sobre tal açúcar? Né? Então, assim, para ficar atualizado, é um grupo que eu acho que a gente fica mais atualizado. Sim. E tem a troca de informações. É claro que para uma pessoa que está começando agora, ali é uma rede de apoio sem igual. Não existe uma rede de apoio que eu saiba que seja tão forte como o grupo. Eu costumo dizer que o nosso grupo Mulheres é o melhor grupo que eu tenho no WhatsApp, assim, porque é um grupo super relevante. Eu gosto de ler todas as mensagens, porque realmente tem muita coisa que me agrega. Né? Tem aqueles... Todo mundo sabe, né, gente? A gente participa de muitos grupos de WhatsApp. Agora, tem aqueles que realmente que são poucos, que você lê, que você quer tá por dentro, que você quer fazer interagir, parte. Interagir, exato. Na cadeia do chocolate, que daí é a cadeia do cacau, né? Que vem antes da cadeia do chocolate... Quais são, você falou até no nosso encontro da semana passada, da questão do dinheiro, né? Que as mulheres trabalham no campo e tal, fazem todo o processo, mas daí quem guarda o dinheiro é o marido. Então, tem todos esses cenários que a gente nem pensa quando a gente vê um produto na prateleira, né? E na questão do quanto a mulher participa daquilo e quanto ela é tolhida dos benefícios daquilo, entre outros, o dinheiro. Quais são os momentos assim dessa cadeia que vocês acham mais complicado para as mulheres, assim, ainda hoje? Desde a produção do cacau até o chocolate. Fala um pouquinho, você que a Ju tem uma perspectiva mais de fazenda, e a fazenda dela fica na região do sul da Bahia, que tem tradicionalmente, né, muita cultura do cacau. Então... então agora é bom falar do Tree to Bar, Bean to Bar, antes de você começar. Vamos lá. Acabei de aprender. Bean to Bar é da amêndoa à barra. Então a pessoa pode comprar a amêndoa e fazer o chocolate, e é um Bean to Bar. Tree to Bar é aquela pessoa que tem a fazenda de chocolate. Então, fazenda de cacau. Fazenda de chocolate não, porque não dá em árvore. No caso, é a fazenda de cacau. Dá em árvore o cacau. E daí essa diferença. Bean to Bar é da amêndoa e Tree to Bar é da árvore. Pode falar, desculpa. Eu ia dizer, tipo, é para aquelas pessoas que não têm o que fazer, né? Porque já não basta fazer chocolate, ainda tem que tomar conta de uma fazenda. Essa coisa da fazenda é incrível, né? Você vê os tempos passando, a gente vai vendo os tempos passando e as coisas que são cíclicas e que evoluem enquanto se faz o círculo, né? Na época do meu pai, as mulheres tinham distintas funções na fazenda. Então, as mulheres
limpavam cacau, tiravam limo, tiravam o cacau, as amêndoas de cacau de dentro do fruto. Tinha específicas funções para as mulheres, mas, obviamente, os salários sempre eram menores. Claro. Hoje em dia, aí depois vem uma época que só os homens trabalham. Os homens não querem que as mulheres trabalham. E agora volta uma fase em que as mulheres estão voltando a participar da cultura do cacau. A gente tem lá na fazenda, por exemplo, a Dina que faz agora todo o processo de pós-colheita. Então, ela cuida da fermentação do cacau. Gente, não é fácil. As viras do cacau não são uma coisa fácil. Precisa mesmo de energia, músculo, porque são grandes, né? E você tem que passar 200 quilos de cacau de um lugar, de uma caixa para outra de fermentação. É um trabalho que exige muita energia. E ela faz com uma tremenda excelência. E além da fermentação, a gente tem a secagem. A secagem você tem que ficar embaixo da estufa. A estufa chega a 55 graus, 50 graus. Você tem que ficar embaixo da estufa separando o que se usava para pisar cacau antes, o costume de se pisar cacau, hoje a gente faz com as mãos. É um pouco mais delicado que o pé, não? Exatamente. E aí, o que acontece? Dá muito mais trabalho e tem que ficar embaixo dessa estufa. Então, assim, a gente tem hoje uma percepção. As pessoas que têm um pensamento moderno, tá? Porque não é para todo mundo, né? A gente tem a percepção da importância da mulher no trabalho rural e da sensibilidade da mulher no trabalho rural. Coisa que há 10, 15 anos atrás não se tinha. E eu, dentro da cultura do cacau, eu vejo isso como uma evolução por conta do cacau especial. Aí na floresta já é diferente, né, Lu? A gente está na primeira etapa, Ju, onde elas cuidam realmente de debulhar o cacau. A primeira etapa que você falou. Na floresta. Eu tinha, antigamente, quando eu comecei minha origem do acará, lá no Pará, foi a mulher que começou, a Yolanda. E aí o homem, quando viu o potencial financeiro que a fermentação de cacau poderia fazer, ele surrupiou dela. Então, hoje em dia, quem faz é ele. Mas ela ajuda em tudo. O resto, ela ajuda em tudo. Eu ainda tenho o plano de voltar, isso. Mas é engraçado você ter falado que antes elas faziam esse trabalho, que hoje em dia é o trabalho que elas fazem comigo, que é a seleção dos grãos, né? Mas, Luísa, uma coisa que eu queria te perguntar, que deve ser muito... deve ter sido, principalmente no começo da sua carreira, muito complicado. A Luísa, ela trabalha com cacau selvagem, então o que ela faz é ensinar coisas técnicas para quem está nas regiões da colheita do cacau, de como tratar aquele cacau depois da colheita da melhor forma possível. Então, fermentar, não é ensinar a lidar com uma coisa que os caras vivem há 1 milhão de anos, é o técnico. Então, assim, como abrir aquele cacau, como fermentar aquele cacau, para que tenha o melhor produto possível e ela pague o melhor preço possível e todo mundo consiga viver dignamente com este produto e não precise virar pasto, etc, etc e tal. Como foi para você no começo chegar na floresta e ensinar para um bando de homem como fazer algo? Exaustivo no mínimo. Eu imagino, tinha o quê? 20 e poucos? Tinha 22, quando eu comecei, 22. Mas, o incrível que pareça, Aileen, mesmo eu tô há 8 anos agora, que eu tô com 30, há 8 anos fazendo isso, toda vez que eu vou abrir uma nova origem, é o mesmo parto. Abrir uma nova origem é trabalhar com um cacau proveniente de uma área nova. Isso, tá. Exato. Mesmo que as pessoas já tenham ouvido falar de mim. Por exemplo, hoje mesmo, né? Hoje eu tava falando do cacau do acará. O cacau do acará eu pego ele desde 2016, mais ou menos. E eu ensinei o meu protocolo de fermentação para a Ió e para o Bico, né? Que é um casal que faz pra gente. Eles fazem mais ou menos, eles fermentam 2 toneladas pra gente por ano. Que é o meu sonho, assim, porque 2 toneladas eu sei que eu começo a fazer a diferença na vida de uma família.
né? 60 quilos não faz diferença na vida de ninguém. Você tem que realmente ter quantidade para você começar a entender, para eles começarem a entender também o que o cacau pode significar para eles, né? Então, eles ali... eu me perdi onde eu estava, calma. Você estava falando do abrir uma nova origem? Né? Isso, o Bico. Hoje o Bico ele me mandou já, esse ano ele já me mandou 700 quilos de cacau, e aí hoje ele me manda um áudio dizendo que esse novo lote que ele tá me mandando, ele marcou uma saca que ele tinha fermentado diferente. Aí eu falei, Bico, mas o que aconteceu que você fermentou? Ah, não, um profissional veio aqui... E fez umas modificações. Um profissional. Aí eu fiquei, né, pra morrer. A minha vontade era chegar pra ele e falar assim, sim, por que esse profissional não comprou esse cacau? Pois é, né? Ué, se você tá vendendo um negócio pra mim e eu te ensino como eu quero, né? Mas o profissional era homem, provavelmente. Exato. Homem. Não vou falar o nome, não vou citar o nome, porque razões óbvias. Então você conhece o profissional? Eu conheço. Oh, que delícia. Entendeu? Então, assim, por que ele mudou uma coisa que estava já desde 2015, porque 2016. O homem falou que era melhor. Entende? E aí obviamente que quando a próxima vez que eu me encontrar com ele, que eu for a Belém, que eu puder olhar no olho dele, eu vou dizer assim, Bico, é o seguinte, se essa pessoa vai comprar o cacau, você faz do jeito que ele quer. Agora, se for pra mim, não faz isso. Porque o cacau, aí eu paguei o frete pela fermentação que o cara fez, e quando chegar aqui, e se não tiver bom? Você nem viu ainda? Não. Tá a caminho. É isso, né? Que quando a gente fala de machismo, a gente tá falando de uma coisa que é muito... permeada em tudo, né? Aconteceu hoje comigo. São pequenas coisas que às vezes a gente nem se liga, porque infelizmente as mulheres estão acostumadas, né, com isso. E nem é por mal, que assim, a gente cresceu nesse ambiente. Então, às vezes, eu mesmo escrevi textos que com 20 e poucos anos que... publicado em revista, que hoje eu me arrependo, que eram uns textos absolutamente machistas, mas, enfim, ainda bem que 20 anos depois eu estou um pouco melhor. A gente estava conversando antes, né, da questão do chocolate, do doce, né? Quando a gente fala de doce, ainda o mundo da gastronomia está muito associado à patisserie, né, à doçaria, com mulheres. E está sempre muito associado também se alguém virou confeiteiro, ou é mulher ou é um cara que não se deu bem na cozinha, né? Tem esse machismo aí, como se o doce fosse menos complexo ou menos merecedor, que não precisasse de tanto talento. No mundo do café, é um mundo absolutamente machista, né? Grande maioria dos donos de fazenda são homens, os mestres torrefadores são homens. Parece que no Brasil a gente tem 5 mulheres torrefadoras, né? Mestre de torra. Não torrefadora, mestre de torra. Imagina, o maior produtor de café do mundo. Como que é isso no cacau? Assim, quando vocês se juntam e trocam no grupo, quais são os entraves mais... os acontecimentos mais cotidianos que vocês precisam se ajudar e se fortalecer, assim? Tem ainda um machismo de marcas de chocolate comandadas por mulheres? Isso existe ainda? Só para falar que os homens, toda a oportunidade que eles têm para falar que é aquele grupo de mulheres que vocês têm... Aí a gente fala, pois cria um grupo de homens no chocolate também. Ué, por que vocês não podem criar? Incomoda. Tem alguns que não perdem a chance. Não, é engraçado que, assim, eu fico observando nas nossas discussões, a gente tem uma discussão muito rica, né, Aileen? É muito bacana, assim. E eu fico lembrando que a gente normalmente coloca os homens na posição de manutenção das máquinas. Que maravilhoso, então, a gente normalmente... Não, porque o que aconteceu com a máquina? Eu tive que chamar fulano para consertar. Porque meu marido veio consertar. Porque... Então, a gente meio que colocou. Tudo bem, agora, ultimamente, eles têm assumido muito uma posição no administrativo. E isso é uma coisa bacana, porque é o caminho... é um caminho de necessidade. A gente não tem como dar conta, gente, de
escolher a amêndoa de cacau, descobrir o perfil de torra, saber o tempo de refino. É um assunto absolutamente complexo, né? É coisa muito, É uma muito empresa, específica. né? Então, alguém tem que tomar conta do administrativo. Então, a gente vai botando os caras para o administrativo e para Mas é impressão minha, ou na Associação Bean to Bar, que daí é uma outra coisa. A Associação Bean to Bar é uma associação do grão à barra, que é uma associação de empresas e pessoas que fazem chocolate especial com o rastreio do cacau, sabe de onde veio, controla a fermentação, controla a torre, enfim, é um produto, é como se fosse o café especial, digamos assim, é o cacau especial que vira chocolates especiais. A Associação Bean to Bar tem muita mulher, tanto dona de marcas quanto chocolate maker, né? Ou não, como não é chocolate maker, é chocolate maker. Sim. Tem outro termo que depois a gente explica o que é. Tem uma grande maioria. E, na verdade, assim, gente, a gente não pode falar em feminismo e machismo sem desmerecer as funções de cada um, né? A gente sabe o que é a função de cada um. É muito injusto a gente falar só em feminismo e machismo e não dar os créditos que são. Mas a coisa do ímpeto feminino, do universo feminino, essa coisa da gente não ficar quieta, sabe? Da gente querer movimentar muito para frente os negócios, tem sido muito observado no universo do nicho de mercado do Bean to Bar. Tanto dentro do grupo da associação, a gente tem uma discussão bem grande com mulheres participantes, como, obviamente, no grupo das mulheres de chocolate, que só tem mulher. E vocês ganharam prêmios a rodo, né? Vários associados da Bean to Bar, inclusive vocês duas, né? Prêmios internacionais, inclusive, nos últimos anos. Eu sou fichinha, Luísa Abram Não. Premium vende, né? Então, a gente sempre tem que estar... investindo. É um investimento. Que tem dois grandes concursos internacionais, fora o Bean to Bar Brasil mesmo, que tem aqui dentro, que é organizado pela Zélia. Nossa, que eu fui na primeira e eu fui na última presencial, que teve a diferença, gente, foi surreal. É muito a diferença legal, de tamanho, né? era uma cotocotinha assim, virou uma coisa, né? Muito legal. E você vê a diferença também de qualidade do produto. Total. Não só de feitura do chocolate, como de feitura das amêndoas também, né? Não, e tudo, a preocupação com o embalamento, com o logotipo, com a imagem da marca também, tudo. né? Porque tudo faz parte, né? Realmente, assim, os que a gente manda, os internacionais, que acontece, né? São dois grandes, né? Que é o International Chocolate Awards, que acontece nos Estados Unidos. E aí tem... os Estados Unidos é a etapa Américas. E aí tem... Se você ganhou alguma coisa, você pode aplicar para o Mundi. E aí que acontece... que acontece normalmente na Europa, né? E tem o... Academy of Chocolate, que acontece em Londres. Esses são os principais, assim, né? Eu mando chocolate para eles desde 2015. Meu primeiro prêmio foi em 2018. Né? Para você ver que realmente tem... E a fermentação é um nicho, né? É um mundo que eu comecei a realmente entender em 2017. É bom falar para quem não sabe, e que é normal não saber, que a amêndoa do cacau, para ganhar complexidade, ela é fermentada. Você dá para fazer cacau com amêndoa não fermentada, só que é muito menos complexo, né? Dá pra mais fazer plain. chocolate? Porque eu já comi chocolate de cacau de amêndoa não fermentada, mas é uma coisa meio... Eu acho que são duas propostas. O cacau não fermentado é saúde, é flavonoide puro na veia. É uma outra abordagem. O cacau fermentado, propriamente fermentado, dentro das novas tecnologias, dos novos conceitos, bababá, é sabor, é qualidade qualidade sensorial. Terroir também, né? Tem a origem de cada coisa. E é uma coisa que, obviamente, dá uma complexidade. É só pensar em tudo que é fermentado. Se você pensa num vinho de fruta ou vinho de uva, se você pensa em vegetais fermentados em café, tem alguns cafés que passam pela fase da fermentação. Tudo isso para ganhar complexidade sensorial. E isso é uma das etapas mais difíceis, né? E no café ainda é completamente masculina, né?
Eu não posso falar muito do café, né? Porque realmente... Não, mas assim, como que é no cacau? Eu não conheço nenhuma fermentadora, assim, tipo, profissional mesmo. A não ser agora que a Ju tá falando que ela tem uma pessoa na fazenda dela. Mas ela foi treinada. É assim, ela não é uma pessoa que foi formada, ela não quis se formar inicialmente, né? A Zoe. A Zoe. A Zoe. Tem a Zoe. A Zoe é o quê? Grega? Grega, né? Eu acho que é. Ela é grega. Ela é uma fermentadora profissional também. É. Mas eu acho que ela nem veio aqui pro Brasil ainda, né? Mas não. isso, o fermentador de cacau é uma profissão que existe nos países produtores de cacau. É uma profissão. É uma profissão, na verdade, assim, é uma profissão nova, então provavelmente não tem a institucionalização dela, não tem não tem uma faculdade. Não tem uma faculdade, mas é sem dúvida um nicho de escolha, dentro da profissão de agronomia ou de biologia, né, em que você pode se especializar. Não é uma coisa... O mais engraçado, o Dan, que é o mesmo consultor de pós-colheita que foi para a nossa fazenda, que também trabalhou com a Lu, e trabalha, talvez, não sei se ele ainda trabalha. Alguns projetos. O Dan, ele foi para o Havaí fazer faculdade de biologia para ver as meninas de biquíni. Biologia marinha. É um bom lugar para ver mulher de biquíni. Surfar E ver as meninas de biquíni. E ele resolveu, e ele lá conheceu o cacau, porque nos Estados Unidos, a única origem de cacau, os Estados Unidos produz cacau. Os Estados Unidos produz cacau? No Havaí. No Havaí, só. Costa Rica também, né? Costa Rica. Não, mas Costa Rica já está numa faixa mais, né? Já está dentro dos trópicos. Que são 20 graus, a faixa de produção de cacau no mundo é 20 graus acima, 20 graus abaixo do Equador. E o Havaí, tem uma pontinha do Havaí que pega esses 20 graus. O rabicho ali. E aí ele descobriu o cacau lá. E ele se apaixonou perdidamente pelo cacau. E ele foi estudando muito a fundo a coisa de preparação de sabores para o chocolate Bean to Bar em si. O desenvolvimento de sabores, onde que é. Quando ele foi fazer a consultoria lá na fazenda, o mais bacana que tinha, que eu acredito que seja essencial para uma mulher, no caso, que seria muito mais bacana numa mulher, mas ele desenvolveu isso também. Ele tem os gadgets, ele tem todos os aparelhinhos, mede pH, tem um aparelhinho que mede temperatura, faz tudo ali nos processos, né, na fermentação, na secagem. Ele tira o mel do cacau e experimenta o mel do cacau, e mede o pH do mel do cacau. Experimentar eu podia Só que ele experimenta tudo. Então, ele mede a temperatura, ele enfia o braço na quantidade de cacau que está dentro. Ele mistura toda a tecnologia com acessibilidade. Então, é por isso que eu digo que é uma coisa que tem que se desenvolver. Vocês têm alguma ideia ou vocês já fazem isso, assim, de estimular mulheres a entrarem na cadeia do cacau no grupo? Sim? O que acontece? O pessoal que está na origem, normalmente, para mim, né? As mulheres que trabalham comigo, elas estão muito longe da tecnologia. São comunidades que não têm energia, muitas delas. Então, realmente, é uma coisa que toda vez que eu vou, eu gostaria de... Tem algumas cooperativas que eu trabalho que eu estou tentando fazer, junto com a SOS Amazônia, um projeto, alguma coisa para estimular e fazer alguma coisa para elas no conceito de chocolate. Porque o chocolate, para elas... É o interessante, sabe? É o charme, é o chocolate. Elas não têm tanta... atração pela cultura. Exato, pela cultura do cacau, mas exato. A produção do chocolate, sim. Sim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu... Mas dizer que elas estão envolvidas no grupo, infelizmente... É uma questão tecnológica, né? E eu acho que não é só tecnológica, não. Aline, eu vou te falar, nesses últimos tempos que eu tenho, assim, quando eu reassumi a administração da fazenda, a gente tem tentado muitas coisas, assim, muitas iniciativas. Eu posso te dizer de carteirinha, porque a gente, por exemplo, a gente reformulou a escola da fazenda. A escola da fazenda estava meio abandonada.
A gente reformulou inteira a escola da fazenda. Então, a gente tenta trazer as mães. Vamos participar do dia a dia da escola. É uma escola que tem que estar sempre limpa, porque tem que estar... Ou então, vamos fazer um grupo de leitura à noite. Vamos tentar fazer as crianças se envolverem com os livros. Culturalmente, é muito difícil arrancar as meninas que são mais humildes. É muito difícil. E é um trabalho incessante. Nem elas sabem que elas são machistas. Elas não sabem o quanto são. Elas não sabem o quanto. Então, eu lembro uma vez que eu fiz um encontro, o encontro das professoras rurais da região, lá perto da minha... Porque na minha fazenda tem essa escola, então tem algumas escolas rurais ali na região. Então, a gente fez primeiro encontro das professoras. E eu falava para elas, gente... o que falta, né, para vocês? Porque a secretaria não traz nada, porque a gente pede as coisas para a secretaria, mas a secretaria tem que trazer, vocês entenderam que elas têm que trazer? Então, assim, se você quer uma cartolina vermelha para o trabalho da semana que vem com seus alunos, você vai lá na secretaria e pede, eu quero uma cartolina vermelha. Aí, no outro dia, você vai lá, cadê minha cartolina vermelha? Não chegou? Eu quero a minha cartolina vermelha. Né? O poder e dizer, escuta, você tem que se colocar. Então, a gente fez isso. E aí, eu falava, vocês sabem de onde veio um Lula, por exemplo? Um presidente como o Lula? Veio de uma escola em Garanhuns, sabe? Se vocês não se colocam na posição de pessoas poderosas, então a gente tinha essas reuniões. Eu sempre fico muito... Agora fizemos uma coisa de economia circular na fazenda. Chamei todas, falei, gente, vamos fazer coisa de fibra de banana, de crochê, né? Quem sabe fazer crochê? Vamos ensinar uma para outra, para a gente trazer. Eu vendo em São Paulo as coisas que forem feitas, mas tirar... culturalmente é complicado. Culturalmente elas foram desistir. criadas para calar a boca, né? Não, a gente não pode desistir. Não é por causa disso que a gente vai, tá bom, então tá, não quer vir, não vem. Não, a gente sabe que culturalmente existe essa dificuldade, é difícil de transpor. Outra coisa que eu acho mais pertinente à nossa conversa hoje, eu coloquei no grupo das mulheres as minhas funcionárias, 2 funcionárias da fábrica, para participarem da discussão, etc. Saíram. Nunca participaram. Talvez tenham vergonha de não falar nada que acha apropriado. Exato. Então, a gente tem que puxar, a gente tem que quebrar essa barreira também. Essa é uma barreira, a barreira cultural em relação às funcionárias, às colaboradoras de fazenda, de selvagem. É a posição no mundo, né? É aquela... A gente tem que tirar elas dessa posição para poder elas se sentirem... E é um trabalho diário, insano. Eu faço isso na fazenda, a Luísa faz isso nas origens dela. Então... mês passado eu estava na origem, estava no Juruá. E eu estava num grupo, 10 pessoas. Quantas mulheres? Você. Só. Eu passei uma semana, só eu, que era dali do grupo, né? Porque fomos eu, um fotógrafo, o ajudante do fotógrafo, meu pai, um barqueiro, o pessoal o técnico que a gente contratou agora, né, que é um colaborador, Luiz Abram, que na verdade ele não é técnico, ele é formado realmente em agrofloresta, quatro pessoas da SOS, todos homens, né? A SOS tem técnicas mulheres, mas são em menor número. E mais mulheres, a gente ficou na casa do seu Zé da Ica. Seu Zé da Ica é ele, a mulher dele, Dona Maria, o filho, Michael, o outro filho, Francisco, e a mulher do Michael, a Valdelice. E as duas ficavam cozinhando para esse batalhão de homens. Mas no momento, assim, às vezes eu queria realmente ter um momento mulher, né? E aí eu ia pra cozinha. E o fogão, o fogão, assim, uma coisa, sabe? Eu precisava realmente de uma... E elas queriam muito ver o que estava acontecendo no cacau e não conseguiam. Mas é a estrutura social, né, que mantém ainda... principalmente as mulheres de mais baixa renda, presas, né, no fogão ou
obrigatoriamente na maternidade, porque senão ninguém vai cuidar da criança, ou no fogão e na maternidade, né? E quando você fala de uma cadeia de cacau, seja um cacau da selva, seja um cacau de uma fazenda, você ainda tem toda a questão rural por trás, né? Do como se estabeleceu. Muito mais machista. É muito mais machista ainda. A gente está chegando no final do episódio, eu queria que vocês falassem, uma por vez, obviamente, o que vocês acham, qual vocês acham que, como vocês veem o papel da mulher na cadeia do cacau daqui para frente e quais são as profissões ou as áreas dessa cadeia que vocês acham que, se mais mulheres estivessem presentes, elas fariam um trabalho incrível, assim? Silêncio total. Silêncio total. Eu acho que as mulheres seriam magníficas na fermentação. Magníficas. Assim, de botar qualquer pessoa no sapato. Eu digo de percepção, porque, bem como a Ju bem disse, é uma coisa de... nós duas trabalhamos com o mesmo consultor, o Dan, e é muito de feeling, de sentir, de olhar, de cheiro e tudo isso. Então, eu acho que historicamente a gente é muito mais perceptiva às mudanças sutis. Então, acho que a fermentação seria uma etapa assim que, se eu pudesse ter só mulheres, eu acho que eu... seria incrível. Né? Seria incrível. E você, Juliana? É uma pergunta complicada essa, porque eu não sou uma pessoa machista, mas eu também imagino que a gente tem que ter um equilíbrio, porque são funções, às vezes existem funções que são realmente pertinentes ao universo masculino e tem funções que são realmente pertinentes ao universo feminino. O que acontece é que as funções pertinentes ao universo feminino têm que ser mais respeitadas, têm que ser mais bem colocadas, têm que ser mais bem posicionadas, têm que ser mais bem faladas, né, mais bem expressadas. E isso a gente ainda... Quais seriam essas funções na cadeia? Na cadeia do cacau. A importância da sensibilidade na colheita, eu acho. Né? Eu acho assim, a gente tem momentos da colheita. O fruto do cacau ele tem que estar no ponto de maturação exato para você tirar e para que a fermentação seja bacana. Essa é uma sensibilidade que é muito do universo feminino. Então, eu quero aquele cacau, aquele. A fermentação, sem dúvida. Eu estou assim... a Dina acabou de entrar, ela já conseguiu fazer coisas muito bacanas na fermentação da fazenda, mas eu estou louca para ver o resultado do montante grande de cacau, né, na fermentação, sem dúvida. E registro. A coisa do registro das ações da fazenda, dos processos da fazenda. A gente tem lá um administrador que era o primeiro administrador da fazenda quando meu pai comprou. Então, é um cara de extrema confiança e é uma pessoa que tem uma cabeça que é absurda, assim, o Viridiano. Mas eu acredito que seja uma função muito feminina. Aquela coisa da reunião, da capacidade de reunir diferentes funções. De lidar com 200 coisas ao mesmo tempo e ter e saber o que está acontecendo em cada uma delas. Isso. A gente tem eu tenho essa sorte com o Viridiano e com o meu marido. Tuta é extremamente competente em muita coisa da administração. Mas essa percepção da força feminina, do universo feminino, que a gente precisa trazer para frente, ainda está muito aquém. E aí a gente pode escolher essas funções. Né? Eu já estou conseguindo lá pela fermentação, vamos ver agora o que é que eu vou conseguir passar mais para o feminino lá na fazenda. A gente tem na fábrica. Dá para ter uma ideia de que o universo do campo, ele não é masculino, ele está masculino. Boa. Né? E excelente colocação. As mulheres precisam vencer várias barreiras, obviamente, para ter os seus lugares merecidos no campo. E na cadeia do cacau é um desses lugares,
Quem tem interesse e está ouvindo, vejam bem, fermentação, registro das atividades da Fazenda Meio, ser um administrador de tudo o que está acontecendo. E eu agradeço muito vocês duas, Luísa e Juliana, por estarem aqui. Eu gosto muito de mostrar uma forma das mulheres se apoiarem. A gente está tão acostumado a passar a perna uma na outra, porque a gente foi criado para chamar não sei quem de vagabunda, não sei quem de galinha. Infelizmente, a gente ainda age dessa forma, né? Então, nos fortalecer é uma coisa muito importante, não é uma bobagem. E é uma coisa que está fazendo diferença na cadeia do cacau brasileiro de qualidade. Tem muitos prêmios aí para provar, para quem gosta de prêmio, que investir em pessoas que amam o que fazem, no caso, mulheres que amam o que fazem, dá resultado. Muito obrigada a vocês duas e a gente acaba aqui mais um Vai Se Food.